estamos de volta. O Negócios na Pauta hoje está pura tecnologia. Arthur Cabral conheceu algumas soluções inovadoras de perto, alguns produtos fabricados com inteligência artificial e devidamente conectados na rede mundial de computadores, né, Arthur? Muita coisa nova, bem interessante. E lá também eu acabei me deparando com uma discussão muito oportuna sobre proteção de dados. Afinal, com toda essa hiperconexão, é isso que nós estamos virando, Dal. Dados, exatamente, muito bem lembrado. Então vamos ver uma explicação sobre isso e por que essa preocupação é de fato importante. A tecnologia para a proteção de privacidade é uma tecnologia que recentemente vem ganhando o mundo inteiro, principalmente depois das novas regulamentações da Lei Geral de Proteção de Dados. Antes de apresentarmos a tecnologia de proteção de privacidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei Geral da Proteção de Dados, que foi aprovada no ano de 2018 e que todos nós estamos e precisamos nos adequar às novas diretrizes e regulamentos. A Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, tem como prioridade garantir a segurança dos dados pessoais, porém sem interferir na liberdade de expressão, entre outros direitos já incluídos na Constituição. Devido ao avanço muito rápido da tecnologia e da internet, a falta de regulamentação é um problema que já vem sendo discutido há muitos anos. Mas agora que temos uma nova regulamentação, é importante conhecer e adequar a utilização das novas tecnologias à Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados. E como identificar ou definir o que são informações pessoais? As informações pessoais são características ou informações que podem identificar uma pessoa, seja diretamente ou indiretamente. O primeiro exemplo de identificação utilizando dados pessoais de forma direta pode ser exemplificado com a utilização da tecnologia de reconhecimento facial, que é capaz de captar metadados faciais e armazenar uma imagem de uma pessoa. A segunda possibilidade é a identificação de uma pessoa utilizando dados de forma indireta, que pode ser exemplificado também com a utilização de uma tecnologia de vídeo estruturado, que capta e armazena metadados corporais em um sistema de Big Data. Diante de todas essas informações, o que devemos fazer para utilizar essa tecnologia de captação de metadados corporal e facial adequadamente? A tecnologia de proteção de privacidade, ela traz duas soluções. A primeira opção é criar uma máscara de privacidade utilizando a tecnologia de proteção de privacidade na área facial, impedindo assim a visualização do rosto, sem perder o registro de gravação. A segunda solução é criar uma máscara de privacidade, também utilizando a tecnologia de proteção de privacidade na área corporal, impedindo assim a visualização do metadados da área corporal de uma pessoa. A tecnologia para a proteção de privacidade pode ser aplicada em uma imagem ou vídeo em tempo real. E como funciona a tecnologia para a proteção de privacidade? As imagens são gravadas e armazenadas com os metadados, porém somente o administrador do sistema tem a capacidade de visualizar a imagem sem os metadados, evitando assim o vazamento de imagens, vídeos e informações confidenciais. Sendo assim, é possível utilizar a tecnologia para a proteção de privacidade com captação de metadados facial ou corporal com segurança. Logo, cenários em que foram proibidos a utilização de sistemas de vigilância tradicional para a captação de metadados para utilização em aplicações de marketing já podem retornar a utilizar a tecnologia de captação de metadados facial e corporal, porém sem deixar de utilizar a tecnologia de proteção de privacidade. Agora que você já conhece que é possível utilizar a tecnologia de proteção de privacidade para sistemas de segurança, você pode pensar aonde você deixou de colocar e aonde você poderia colocar câmeras para captação de metadados facial ou corporal para auxiliar as suas operações de segurança ou de aplicações de marketing. Então, Arthur, como é que você avalia essa questão relacionada à proteção dos nossos dados? Olha, eu acredito que toda legislação
ela ainda tem que avançar muito em relação a isso, né? Porque a pergunta sempre fica assim, até quando vai invadir a sua privacidade? Até quando uma empresa privada tem o direito de gravar dados seus e reter? Como é que ela pode disponibilizar isso para uso dela ou para uso de terceiros? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, já fala muito a questão da disponibilização dos dados da empresa para os governos, por exemplo. Mas essa questão da proteção dos dados individuais, eu acho que é algo que tem que avançar muito. Imagina você está dentro de um espaço privado, como um shopping center, por exemplo, e hoje você já tem algoritmos bastante avançados que ele, até através do teu reconhecimento facial, ele vai identificar qual o seu padrão de comportamento dentro do shopping e qual o seu padrão de consumo. E isso ele usa. isso, né, Arthur? Isso ele usa. Claro. Veja só, os algoritmos de grandes redes sociais, como o Google e tudo mais, eles já fazem isso. Mas você autoriza. Quando você se inscreve, você pergunta lá e tem um contratinho. Mesmo sem ler, tem um contratinho que você fala assim, aceito, né? Para poder participar, aceito. Mas no espaço privado desse, você não tem nenhum de acordo. E aí? O que você acha disso? Nossa, eu acho muito polêmico, sem dúvidas, e que dá pano para manga, ou seja, os nossos juristas, mas também os nossos legisladores precisam considerar isso o quanto antes. Afinal, gente, imaginem nós todos, consumidores, cidadãos, virando dados que são comercializados, porque os dados não existem à toa, eles existem, por exemplo, para uma estratégia de marketing assertiva. Alguém que quer vender um produto já sabe o meu padrão de consumo aqui no mundo físico, e a gente não está falando do mundo virtual, né, Arthur? Mas no mundo físico mesmo, e meio que programar os meus passos a partir daquilo que conhece a meu respeito. E isso vale muito. E nós estamos falando só de padrão de consumo. A gente pode falar de padrão de uma maneira geral, de tudo. De comportamento, de tudo. Veja só, quando eu entro num grande site de vendas, como o Amazon, por exemplo, em que eu faço uma compra, ele identifica um gosto meu determinado, ele começa a me mandar um monte de informações. Eu acho isso legal. Sim. Porque me poupa tempo, né? Sim. De ficar procurando coisas. É tipo, ele diz assim, olha, você gosta disso aqui, mas isso aqui tem uma coisa também que você pode gostar. Mas é diferente, por exemplo, quando você está num ambiente privado, que você não deu um aceite, ou até num ambiente público, como uma rua, uma praça e tudo mais. A mesma coisa se aplica a carros, né? Hoje existe algoritmo também de reconhecimento de placas, onde você identifica pelo carro que passou quem é o carro que passou, qual é a placa e quem é o proprietário e tudo mais. Isso pode servir para governos para identificar carros roubados e tudo mais. Mas quem garante que não vai ter outros usos que não for esse, né? Então, eu acho que a sociedade, os legisladores têm que estar muito preocupados com isso. E eu falo até do ponto de vista individual, mas do ponto de vista de empresas também, né? As empresas, elas se cercam de alguns cuidados em relação a isso, mas, por exemplo, as empresas de tecnologia de segurança, que é o que nós vimos lá hoje, elas vão estar coletando dados, uma montanha de dados absolutamente enorme. E hoje armazenar dados não é mais problema. Você tem hoje as nuvens que armazenam tudo, e uma coisa muito interessante é que essas câmeras inteligentes hoje, elas já fazem uma filtragem, então elas não precisam guardar tudo. Verdade. Né? Elas fazem uma filtragem e mandam para uma central onde é armazenado, onde é feito um trabalho mais criterioso de tratamento dos dados. Olha, Arthur, hoje o nosso programa foi diferente. Em vez de receber convidados, a gente bateu esse papo. E fomos até os convidados, né? E fomos até onde tudo aconteceu. Isso. E isso é muito interessante também, porque demonstra que a gente está aqui para expandir, para inovar, estamos inovando. Estamos inovando. Então, gostei de ver, Arthur Cabral. Parabéns. Pois é, deu até uma de repórter hoje, Dalva. Repórter, engenheiro, empresário, apresentador e repórter. Currículo completo. E professor universitário. Ainda tem mais essa, né, Arthur? Foi legal, eu gostei bastante. Eu acho que isso a gente também, uma coisa que eu senti, Dalva,
é que quando a gente chega até o convidado dentro do ambiente dele, há uma descontração maior para ele falar, e a gente percebe que às vezes a pessoa aqui na frente de uma câmera fica meio assim, né, travada, e a gente fica, claro. não precisa ficar assim não, qualquer Claro. coisa a gente edita. É verdade. Bom, Arthur, então a gente encerra aqui esse nosso programa, né? O Negócios na Pauta vai ficar por aqui. Vamos encerrar da melhor maneira. Muito obrigada pela sua audiência. O Negócio na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau.